Sejam todos bem-vindos ao Avaré Pode Mais, o nosso podcast semanal, segunda e quinta. Hoje eu estou recebendo com imensa alegria a diretora Celso Melo. E nós vamos falar sobre um pré-lançamento, enfim, ela está terminando um livro, escrever um livro. Eu já li o prefácio, é maravilhoso. E a ideia ela é falar sobre a educação. Da resistência à referência, escrever para existir, liderança fora do padrão. Diretora Celso Melo é diretora de escola e sua orientação de gênero é travesti. Ativista por educação de qualidade, atua no magistério público há cerca de 30 anos. Com sua obra Travesti na diretoria quase concluída, ela mostra a sua atuação como diretora de escola há quase 10 anos em Avaré e alternativas de mudança de paradigmas frente ao preconceito estrutural e institucional. É a primeira diretora travesti de educação infantil do Brasil. Seja muito bem-vinda, professora, para essa nossa conversa, esse nosso papo. Professora, em que momento que você percebeu que existir já era, por si só, um ato político? Seja bem-vinda. Obrigado, Silvano. Obrigado a todos os internautas, os ouvintes, os telespectadores. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participação. Esse seu programa ele tem uma abrangência muito importante, né? Diversos pontos de vistas assistem esse programa na íntegra ou depois. Eu também, algumas vezes, sempre que eu posso, e peço autorização para repostar nas minhas redes sociais também, e tem muito boa aceitação. Fico muito feliz e lisonjeada de poder participar e de fazer reverberar essa voz, né? De fazer com que o nosso som, a nossa voz, a nossa fala reverbere, né? Sempre com inteligência, com conhecimento, nada de fundamentalismo, mas com conhecimento, né? Conhecimento científico, que é muito importante para a gente, com muita filosofia, importante também. É importante que a gente ressignifique algumas coisas. Por exemplo, eu sou orgulhosamente diferente. Fazendo parte da diferença, estou à margem. Estando à margem, gera uma certa instabilidade social, gera um certo incômodo. Não deveria. Até certo ponto é normal, nós somos uma sociedade plural. O nosso país é plural, nós temos uma diversidade muito grande. Nós somos formados pela diversidade e pela adversidade. A nossa história mostra tudo isso. Sendo um país formado da pluralidade de povos, de ideias, de identidades, nós ainda não criamos a nossa. Nós ainda estamos presos à metrópole, né? Essa nossa visão colonial ainda está presente em tudo, né? Nós enxergamos conforme a colonialidade. Nós ainda estamos presos nessa colonialidade. Importante, imprescindível que a gente rompa esse cordão umbilical, que a gente desconstrua essa ideia colonial e cria nossa identidade. Os nossos Brasis, tanto falado por Darcy Ribeiro, isso é importantíssimo. Nós temos um país plural, do Acre até o Rio Grande do Sul, né? E ele precisa ser reescrito, precisa ser ressignificado. Quando nós temos uma visão colonial que vem para o nosso país, o preconceito no Brasil veio de Caravela, chegou de Caravela.
trouxeram para a gente... Santa Silvano, Maria Pinta e Nina. Pinta e Nina. Trouxeram para a gente uma visão colonial que tudo que era europeu, essa visão europeizante, era correta. E tudo aquilo que era nosso aqui não prestava, que é o binômio colonizador-colonizado, presta, não presta, é civilizado e é bárbaro, né? É homem, é mulher, é macho, é fêmea, é superior e inferior. E aí, com isso, traz-se a ideia da subalternização de gênero, onde o homem é superior à mulher. A visão do homem é superior à da mulher. E essa visão de gênero, em que um é superior ao outro, permanece na nossa sociedade até hoje. Quando a gente vai fazer uma análise ontológica, uma análise antropológica, genealógica, a gente percebe tudo isso. Por isso que é importante, minha gente, o conhecimento científico. É saber de onde surgiu, é saber de onde veio para poder tratar. Diagnosticar para tratar. E nós conseguimos tratar. Hoje nós temos uma sociedade que praticamente está fracassada no sentido de conscientizar as pessoas. Nós não temos consciência da nossa classe, nós não temos consciência da nossa identidade, consciência da nossa sociedade. Ainda não temos, nós estamos nos formando. E talvez demore um pouquinho mais, mas ela tem que ser reconstruída. Ela tem que ser construída, moldada, remoldada. Isso tem que ser feito. A escola tem feito muito pouco. Além da escola ensinar a língua portuguesa e matemática, tem que ensinar também. Tem que desconstruir essa ideia de um gênero superior ao outro. A violência de gênero e o respeito aos gêneros, isso é muito importante. Essa equidade é importante. Essa equidade ainda não acontece. Nós temos um país ainda desigual socialmente, é o país mais desigual do planeta, tirando alguns países africanos que são tradicionalmente desiguais. Nós temos um abismo entre pobres e ricos. Sim. 2% daqui equivale praticamente a 150 milhões de pessoas, aproximadamente, segundo dados oficiais. Exatamente, 65%. É abissal. É abissal. E isso não faz com que a gente se anestesie e ninguém levante. Não haja uma insurgência. Nós assistimos o feriado do dia 21, que trata de um movimento de insurreição, e a gente nem entende por que do feriado. Alguma coisa está errada, alguma coisa está fracassando. A gente precisa entender da história, a gente precisa voltar a ter esse civismo, ele é importante. Você vê, né, Celso, que Tiradentes, né, foi traído e não traiu jamais, né? Exatamente. Não traiu jamais aquilo que ele acreditava, né, que foi essa Inconfidência Mineira. Inconfidência, né? Mineira. Hoje, propositadamente, é o dia do descobrimento do Brasil. Exatamente. Dia 22 de abril. Exatamente. Né? E o Dia Nacional do Choro também. Mas o descobrimento... Eu vou pegar um gancho naquilo que você disse, que eu acho que é extremamente importante. Você foi no ponto que sempre nós fomos submissos. Aprendemos a depender dos europeus, eles que são certos. Mas recentemente os americanos, Silvano, existe uma alienação colonial. Aí que está. Pela primeira vez, eu estou vendo nesse país, sabe, um presidente da República que foi expulso, um delegado da Polícia Federal dos Estados Unidos que estava fazendo o seu trabalho. Né? Foi expulso dos Estados Unidos. Qual foi a atitude do governo brasileiro? Reciprocidade. Imediatamente. Está aqui, ó. Vocês têm aqui uma pessoa da CIA que também está sendo convidado a deixar o nosso país. Princípio da reciprocidade. É isso, sabe? É essa altivez, né? que pela primeira vez eu estou vendo. Né? Autonomia, não subserviência. Jamais. Muito pelo contrário. Nós precisamos, enquanto sociedade, fazer a reflexão. Deixar de ser lacaio, deixar de ser pensamento servil, deixar de ser desse complexo de vira-latas. Não somos uma república de bananas.
né? Muito pelo contrário. Nós somos um país soberano, não suzerano. Exatamente. Um país soberano que pode ditar as normas. Polêmica aí. Nós precisamos de ter material nuclear para o país falar em tom de igualdade com todos os países. Porque nós estamos percebendo, vivemos uma era nuclear, nós usamos a energia nuclear para uma série de alternativas medicinais importantíssimas no combate de inúmeras doenças, isso é importante. Mas também os países que estão fazendo frente hoje, são os países que detêm tecnologia nuclear. Do BRICS, o Brasil é o mais fraco. Do BRICS é o país que pode ser invadido, porque percebemos que Trump, quando ele quiser, ele invade um país, sequestra quem ele quiser e ele rouba aquilo que ele quer. O nosso país é um país estratégico no planeta. Somos o segundo país do mundo em terras raras. Terras raras que vai fazer microchip, que vai fazer material para enriquecer para os mísseis. E para armamento, exatamente. Para fins bélicos. Né? A indústria bélica americana se beneficia muito das nossas terras raras e das terras raras chinesas. Xi Jinping fechou esse mercado, restringiu o mercado, faz com que os Estados Unidos patinem, porque eles precisam muito disso para poder ter tecnologia de ponta. Sim. Olha, Celso, esse é um debate extremamente importante, porque se chama soberania. Não é? Nós preservarmos... É o que esses dias o presidente da República falou, né? O ouro, levaram tudo. A prata, levaram toda. O petróleo, descobrimos o pré-sal, aí fizemos o projeto de partilha, né? Onde 25% dos royalties ia para a educação e 75% para a saúde. Né? Íamos ter uma transformação. Privatizou-se. Aí veio o golpe contra a Dilma, né? E aí entrou o golpista Michel Temer, né? E aí destruiu juntamente com o governo Bolsonaro. A privataria são entreguistas, não tem outra conversa. E nós temos que tomar cuidado e aprender a não votar quem fique contra nós. Né? A gente não pode votar em algoz, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa acordar para isso. É impossível que nós estamos... Há quanto tempo nós estamos independentes da metrópole, independentes de Portugal, e a gente... mas culpam a escola. Mas que escola que é essa? Exatamente. Né? A escola ainda não está conseguindo formar consciências que vão desconstruir ou reconstruir. Não precisa culpar a escola. Ninguém está ensinando nada de diferente na escola. Muito pelo contrário, a escola está precarizada e tentando sobreviver. Está fazendo o mínimo do mínimo com o mínimo. Eu queria justamente entrar nisso, diretora. Como é ser uma diretora de escola infantil, travesti, ter o respeito, e isso eu sou testemunha, dos pais das crianças, né? Como que é isso? Me conta um pouco, e aí depois nós vamos entrar nessa ideia do livro, que eu acho fantástico. Sim. Porque senão, Silvana, a gente fica... que a área da fissão nuclear, da fusão nuclear, da física quântica me atrai bastante. Eu também leio a respeito. Acho muito interessante, porque nós estamos caminhando... A física quântica, especialmente, ela caminha... para trazer uma série de benefícios para a gente, que precisa conhecer mais. Por isso que nós precisamos investir mais em conhecimento. Quando você diz que na universidade tem pessoas que estão fumando isso ou aquilo, você está desviando o foco, porque educação é poder. Quando você desvia o foco, faz com que o filho do pobre não queira a universidade pública e o filho do rico vai ter o acesso mais fácil lá, lógico. Não sejamos otários, muito pelo contrário, tornemos a escola pública ainda mais forte, fortalecemos a escola pública. Nós não sabemos o poder que temos. Quando a gente começa a fazer agremiações na escola, fortalecendo o conselho de escola, fortalecendo as instâncias coletivas da cidade e brigando na casa do povo, em todos os lugares, por qualidade e educação, estamos fazendo isso que a China já fez. A China, 30, 40 anos atrás, era inferior ao Brasil em tudo, inclusive inferior ao Brasil em inclusive, PIB. Eles vinham para cá para saber o que a gente fazia na educação.
Muito pelo contrário, hoje a China está em 2060 em tecnologia porque investiu maciçamente em educação. A China, que era Ctrl-C, Ctrl-V, hoje é a China que dita para o mundo, que tem tecnologia de ponta, que tem caças stealth de 6ª geração, e ela mostra que, investindo mais em conhecimento, ela pode ainda dar um salto ainda maior. E o mais importante, Celso, ela com toda essa pujança que... Né, não é imperialista. Né, ela só prega a paz. Né? Eu estou aqui, eu sou parceiro. Eu não venho aqui emprestar dinheiro para você, depois levar a tua riqueza. Levo uma rodovia, eu levo um porto. Sabe, vamos fazer junto, vamos nos desenvolver junto. Inclusive, a tecnologia sendo transferida. Tanto é que recentemente na guerra, naquela nefasta guerra, né, provocada pelos Estados Unidos, pelo Donald Trump, né, provocada, é uma guerra desnecessária. A China, logicamente, estrategicamente usa o Paquistão para não se envolver, muito pelo contrário, embora ela tenha interesses, ela, sendo um gigante, não é imperialista, não pretende ser imperialista. E o que uma travesti tem esses conhecimentos, as informações? Isso é muito importante para qualquer ser humano, para qualquer gênero, mas homem, mulher. Estamos em construção perene, estamos em construção constante, né? Nós permitimos nós desconstruir e reconstruir. Aquilo que hoje eu entendo que não deu certo, eu desconstruo e reconstruo novamente. Isso é a essência de qualquer pessoa. É a essência de qualquer ser humano hinduísta, taoísta, muçulmano, cristão, ateu, enfim. É a essência do ser humano. E o meu livro, ele diz isso, né? É fruto de muita pesquisa. É um livro que nasce embrenhado em muitas pesquisas antropológicas da nossa história, para entender de onde nasce esse preconceito de gênero, e especialmente para quem é dissidente. Porque como nós trazemos essa ideia europeia lá nos anos de 1500, nas caravelas, e implantamos aqui, matamos toda a outra cultura que existia aqui, dos índios, dos nossos nativos, matamos tudo. É o que a gente chama de apagamento. Tanto é que hoje, por exemplo, olha Avaré, que Rua de Avaré que tem nome de índio. E era uma região habitada por índios caingangue, muitas vezes, né? Em sua maioria, se não me engano, os caiuás, né? Salvo engano. E nós não temos, ou seja, houve aqui na nossa cidade, houve um apagamento dessa cultura em detrimento de uma outra que se julgava superior. Isso é colonialismo na veia, isso é binaridade, isso é você trabalhar com polaridade, com duas coisas só. Ou uma vale, outra não vale. Uma presta, outra não presta. Um é colonizador, o outro é colonizado. E o colonizado tem que ser explorado, tem que levar tudo que ele tem e apagar a cultura dele. Gente, isso acontece com a cultura, com a religião de matriz africana. Demoniza os seus deuses e faz com que a população crie um estigma sobre tudo aquilo que vem da religião de matriz africana. E você demoniza. A ideia é você criar um bode expiatório e depositar nele todos os seus males e medos. É isso que tem se feito. Por exemplo, quando você vê uma travesti, por exemplo, tudo aquilo da sociedade, tudo aquilo que é de discriminação, aquilo que é subalternização, extirpação, vergonha, você deposita lá. Nela que ela é um bode expiatório. Você sabe, e muitas vezes, e Silvano, quando Pedro fala de João, Pedro está falando mais de Pedro do que de João. Isso é Freud. Exatamente. Você sabe que... Desculpa, Silvano. Não, imagina. O que você está falando, o negócio é muito maluco. Você vê, né, um povo cristão aí apoiando, de olhos fechados, Israel. Israel não acredita no Messias. Não, mesmo porque ontem aconteceu ali no Líbano, que eles ocuparam 8 quilômetros ali. Ocuparam não, invadiram. Estão ocupando para futuramente tornar como fizeram ali com a Palestina, com a Cisjordânia. Uma imagem de Jesus Cristo. E quebraram. Você entendeu? Como assim? Essa profanação escancarada, isso aqui no nosso país nós temos que
nós temos que, acima de tudo, respeitar as religiões, quem tem religião, quem professa uma fé, quem não professa fé alguma, todos têm que ser respeitados. O que aconteceu lá foi uma violação Total. muito grave e o desrespeito com a cultura libanesa. Não, e outra, né, o Celso, que você pega ali as nossas religiões cristãs, a católica, ela, né, venera os santos, né, as imagens e tal. A evangélica não, né, mas se respeita, Sim, né? Sim. Um respeita o outro e está tudo certo. Agora, a figura de Jesus, né, que para nós, povo... Que representa o cristianismo. O cristianismo, amor, sabe? Dar a mão à prostituta, levantar, sim. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Essa ideia, né, de amor ao próximo, de respeitar o seu próximo como a ti. Isso é um pensamento platônico, aristotélico. Isso é muito importante, isso é muito bonito. Isso tem que ser praticado, né? Esse amor ao próximo é que a gente não vê na política, não vê na sociedade, não vê na cultura, a gente não vê na moral, a ética não se fala mais, né? Então é importante a gente se enxergar no outro. É o Ubuntu africano, né? Eu só existo no outro, eu sou a partir do outro. Essa ideia de que o que faz para o outro também me atinge, isso é importante. A gente não pode querer esse cancelamento de todos. Por exemplo, quando você olha a Erika Hilton e fala uma série de coisas e trata ela como homem, e quando aquela fisiculturista que é mulher, que parece com homem, mesmo sendo mulher, chamam de homem, não está falando assim do gênero, está falando para acabar, para destruir, para cancelar, para ofender, para desmoralizar. Aí eu pergunto, aonde que nós chegamos, Silvana, enquanto sociedade? A gente está querendo a destruição, o aniquilamento do outro. Nós estamos agindo como Israel, destruindo o outro, querendo a destruição do outro, né? Quando a gente vê a bandeira de Israel no peito ou de alguém ou numa instituição, alguma coisa, o que a gente quer com aquilo? Por isso que é importante revisitar os livros, revisitar a história. Não dói. Conhecimento, ele dói um pouquinho, sim, mas ele é libertador. Ô Celso, então, em cima disso, você disse que pesquisou muito. Eu não conheço na literatura uma travesti que tenha escrito um livro sobre educação. Então, além dessa pesquisa que você fez, antropológica, de vida, então, tem muito de você ali. O que você passou, o que você passa na educação, para ter uma educação de qualidade, né? Vamos falar um pouco desse teu livro, né? Que a expectativa é grande, né? Para que a gente possa... Mas antes eu vou ler aqui até a participação do pessoal. A Maria Cecília. Oi, Cecília, boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvano, Maria e grande diretora Celso. Aí, muito feliz. A Raquel Noronha, ela fala: diretora Celso, após 10 anos na função de diretora no ensino público em Abaré, qual a sua percepção com relação ao início de sua jornada enquanto diretora e agora? Você conquistou... O início, Silvano, foi muito complicado, porque quando eu assumi, eu chamei os pais na escola e disse para os pais que eu era orgulhosamente travesti, era diferente. E isso, eu esperava que isso, eu disse na época que isso, essa minha orientação, essa minha forma de enxergar o mundo, não atrapalhasse o que eles fossem conhecer a meu respeito. E que a gente iria construir juntos uma escola. Tanto é que assim é feito. O conselho de escola, eu convoco os pais para a gente alinhavar e costurar neste nosso tabuleiro nacional, né, o que a gente vai trabalhar ali no nosso projeto político-pedagógico com as nossas crianças. Especialmente quando a gente fala em gênero, que muita gente treme, muita gente cria fake news. O que é o gênero que eu explico para os pais? Nós temos 2 sexos, masculino e feminino, 2 gêneros, masculino e feminino.
um gênero vem sobrepondo-se ao outro e extirpando o outro desde sempre. Desde que nós conhecemos o nosso país, a história do nosso país. Haja vista que um gênero vem matando o outro, nós damos o nome de feminicídio, e neste momento uma mulher está sendo violentada ou está sendo extirpada. Pior, a cada dia 5 mulheres, 4,7 mulheres morrem no nosso país vítima do ódio às mulheres, vítima do feminicídio, da misoginia. Isso é fato. Então, ou seja, existe um ódio ao gênero, um ódio, uma raiva... É um dos países que mais mata no mundo. Que mais mata no mundo, pelo 10º ano consecutivo. Gente, vamos guardar isso, vamos pensar nisso, por favor. Vamos disparar isso nas rodas de conversa, nas rodas de família, nas praças. Gente, nosso país, pelo 10º ano consecutivo, é o país que mais mata a mulher. O maior índice de feminicídio, segundo dados oficiais. Isso é muito alarmante. Outra coisa, nosso país, pelo 17º ano consecutivo, é o país que mais mata transexuais e travestis no planeta. Nem países que condenam a homossexualidade são os países que matam, que executam. E executam com requintes de crueldade. Por quê? Desconhecem. Por isso que é necessário ressignificar essa identidade. Por que é ressignificar? Porque essa identidade não é uma opção. Não é. E nós não estamos ensinando na escola a ser isso, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando com a violência de gênero, com o respeito aos gêneros. Quando você começa a trabalhar com o respeito, o menino tem que respeitar a menina desde criança lá na casa. O feminicídio, minha gente, ele não surgiu do cosmos. O feminicídio está surgindo aí na sua casa. Dentro de casa. O feminicídio... O patriarcado está com tudo. A pedofilia, o estupro está surgindo. Gente, ele não vem do microcosmos, ele não vem do espaço sideral. Ele está aqui entre nós. Né? E os dados não mentem, eles estão nas casas. Então, a escola, que é um microcosmos importante da sociedade, a escola vai estudar e vai... Ao invés de recriar violência, que a escola, quando quer, recria violência, a escola vai trabalhar, através de rodas de conversa, mudança no seu currículo, além de ensinar a língua portuguesa, matemática, história, geografia, mas ensinar com contexto. Na história, nós vamos mostrar por que as mulheres, por pensarem, eram queimadas. Por que as mulheres, até hoje, por que existia o crime de honra, que o homem podia assassinar a mulher só dele pensar que ela estava traindo ele no pensamento, ele podia matar o crime de honra. Alguma coisa está errado. Nós precisamos refletir. Nós temos um cérebro poderoso que é para refletir. A gente não pode, quando muita gente pensa igual, alguma coisa está errado. Exatamente. Não pense igual. Não fique preso a uma coisa só, a um livro só, a uma tendência só. Reconstrua, permita-se pensar. E nós precisamos trabalhar isso na escola para construir novas consciências. Essas novas consciências que os meus alunos, quando crescerem, eles vão pensar inúmeras vezes antes de agredir um homossexual. Eles vão pensar, poxa, peraí, a minha diretora era travesti. E a minha diretora não tinha nada que eu me desabonasse. Então, nisso, gente, ele vai entendendo o mundo dele, a vivência dele, ele vai entendendo que quando ele se frustra, ele não pode partir para a violência. Então, nós estamos desconstruindo algumas ideias de que um gênero sobrepõe ao outro. Isso não pode acontecer. E outra, com a sua atitude, Celso, vai também modificando, sabe, a orientação familiar. As pessoas vão ver, não, poxa vida, olha que legal. Sim. Nossa, é isso. Você vai... desconstruindo todo aquele preconceito, né? Sim. Você percebe que a sua liderança incomoda? É assim, não incomoda tanto a sociedade, porque, gente, vocês sabem que eu estou na frente da minha escola quase todo dia. Muita gente que me passa lá, me conhece, buzina, cumprimenta, me dá tchau, acena. Muita gente que não me conhece, eu fico muito feliz de muita gente que não me conhece. Quando estou na frente da escola recebendo os pais, eu estou na saída, param, tiram foto, fico muito feliz. Fico muito contente, muito feliz mesmo. Eu falo assim, mãe, pai, obrigado pela educação que vocês me deram. Fico muito feliz. E ao mesmo tempo, eu fico feliz em saber
que a gente consegue mudar a nossa realidade. Não é uma coisa abissal. A gente consegue. Com participação. Chame a sua comunidade. Chame os seus pais. Você me desculpa. Silvano, feminicídio. Quem é que fala de feminicídio? Se não é escola. Ninguém mais fala. Né? Então, você me desculpa. Eu acho que eu formulei mal a pergunta. Eu sei que a comunidade você não incomoda. Isso eu tenho certeza. Mas as estruturas sociais, porque eu sei que você é uma diretora que relata tudo, vai na Secretaria da Educação, exige, olha, eu preciso disso, eu quero aquilo, enfim, você se impõe, você vai à Câmara Municipal, você usa a palavra livre, a tribuna livre, enfim, você se impõe, né? Então, você incomoda essas estruturas pré-estabelecidas, né? Pelo seu posicionamento, pelo seu conhecimento, né, que é fundamental. Você fala com propriedade, você sabe o que você está falando e para quem que você está se dirigindo, né? Então, é isso que esse incômodo, que eu imagino que tenha, você vai me confirmar ou não, que eu acho que é extremamente importante, porque você vai na ferida. Sim. Até porque o preconceito, ele está aqui, ele veio de caravela. Exatamente. Então, ele está impregnado nas estruturas sociais, ele está impregnado nas estruturas oficiais, ele está impregnado. Né? A gente percebe chacota, riso, desdém, conversa, percebe nitidamente. Isso acontece, gente, aos baldes em todos os lugares do nosso país. Acontece. Importante se impor, importante usar da lei. Hoje em dia, a homofobia foi equiparada ao crime de racismo. Então, te ofender, te marginalizar, te excluir, enfim, isto é crime. Leva-se as barras da lei e há sanção, sim. Isso tem que ser feito. E eu mostrando que nós precisamos ressignificar essa identidade, eu faço com que... Conversei com uma pessoa esses dias na rua, catando latinha. Ela falou assim, diretora, eu fico muito feliz porque eu quero fazer pedagogia. Eu vou terminar. Falei, olha, então você vai terminar seu ensino médio. Ela vai até a diretoria. Falei, recomendei ela ir lá para que o projeto seja, que é maravilhoso, profissionais maravilhosos. Termina e vai fazer pedagogia, sim, vai fazer a diferença. Todos nós temos nosso lugar ao sol. O sol está aí. O Estado sou eu, você está c'est moi. Então, sou eu que sou o gestor, eu que gesto, eu me gesto. Né? As coisas têm que partir de dentro para fora, não de fora para dentro. É a partir de mim, é da minha vontade. Né? Porque, olha, a gente enfrenta, quando a gente levanta, toda essa estrutura que está aí, que estão também nitidamente refletidas nas práticas diárias. Então, você vê uma piada, você vê uma risadinha, você vê alguém ofendendo, isso acontece. Não posso falar que acontece comigo, mas acontece aos balde com outras pessoas. Tanto é que pessoas são assassinadas. A população de travestis e transexuais é assassinada, com requinte de crueldade à luz do dia, muitas vezes, né? na espacialidade, na territorialidade da cidade. Sim, com certeza. Né? Acontece. Nós somos sobreviventes, né? Essa geração agora está acompanhando essas evoluções, embora seja, algumas vezes são involuções, mas está acompanhando. O que o livro diz? O livro está tratando especialmente dessa visão colonial que está em nós, está presente em nós, nesse binarismo, macho, fêmea, uma mulher, bonito, feio, presta, não presta, porque a gente usa desse binarismo para classificar, para estigmatizar, e isso diminui pessoas. Isso faz com que as pessoas... que o homossexual faz com que o homossexual na casa ele seja marginalizado, extirpado na própria casa. A casa que deveria acolher, muitas vezes expulsa, porque não entende a condição, não entende a orientação, acha que é uma escolha. Ninguém escolhe ser hétero, ser homo, ser bi, ninguém escolhe. Já vimos na epigenética que é uma condição científica, né? Uma condição... da sexualidade humana que é diversa, que é muito grande, né? Então, esta condição da sexualidade humana geram as orientações. E essas orientações criam também identidades. Eu me identifico conforme... Tanto é que versões de homem e mulher relativas. O homem que usava salto na França de Luís XV é o homem que não usa salto hoje. Né? É verdade. O batom que era usado por homens, hoje em dia não é. Então, você tem
essa criação de gênero, ela é social, ela é cultural. O gênero masculino e feminino é cultural. Hoje nós temos essa panaceia e esse rol de coisas que o menino pode e a menina não pode. Isso é cultural. A gente pode romper com algumas coisas, porque o menino que brinca de boneco pode ser pai. Um dia, se ele for fazer universidade, ele vai ter que aprender a cozinhar. E daí, se ele não sabe? Né? Qual o problema de ele brincar com aquilo que ele gosta? Né? A sexualidade humana é que precisa ser estudada, precisa ser analisada. Eu não posso julgar o outro pelo que ele gosta, pelo que ele faz. A gente precisa conhecer. Então, por isso, essa ressignificação. E o meu livro trata dessa necropolítica, que é uma política de Estado feita, um Estado que vira as costas para o que é diferente, e se ele está diferente, ele aponta o dedo. Apontando o dedo, ele usa os aparatos. Michel Foucault usa os aparatos para quê? Para reprimir, para subalternizar, para extirpar, para excluir. Olha a Operação Tarântula que aconteceu após a ditadura em São Paulo, extirpando as trans travestis. Isso é um movimento de extirpação. Ao contrário, ao invés de criar políticas públicas, porque essa população T é a população que não tem acesso à escola. Porque se na casa ela é extirpada, na escola ela não tem os direitos. Exatamente. É um Estado que não cria política pública nenhuma. Tanto é que eu passei pelo ensino oficial, vi uma série de agruras contra mim, de apanhar na escola, de não poder frequentar o banheiro, de uma diretora mesmo chamar minha mãe porque eu estava usando um banheiro errado e o banheiro masculino onde eu entrava praticamente era inadequado para mim, porque, enfim, é muito constrangedor. E aí, na minha época, eu consegui fazer com que a minha mãe fosse conversar com a diretora, e a minha mãe, mesmo tendo uma religião que abominasse, ela falou, olha, o meu filho é diferente, e essa escola vai ter que entender ele de forma diferente. A minha mãe, naquela época, em 80 e alguma coisa, falando isso. Minha mãe foi maravilhosa nesse sentido, foi maravilhosa, porque ela via um filho adotivo sendo marginalizado, excluído, que eu sempre gostei de ler e de estudar, sempre gostei de provocar através do conhecimento. E isso incomodava até os professores, quando você provava. A educação é libertadora. É libertadora. Né? O conhecimento, ele dói, mas ele é essencial. Aqui, ó, tem aqui o Maria fala, boa noite, diretora Celso, maravilhosa, adoro ouvir você. Obrigada. Inacreditável. Gratidão. Como mãe de menino, sinto sim um peso maior em educar e ensinar os meninos. Né? O Orlando, ele fala, boa noite, diretora. Boa noite, Silvano. Na escola onde você trabalha, como é feito o trabalho de orientação aos nossos pequenos com relação à misoginia e o machismo estrutural? Combatendo a violência de gênero. Você fazendo com que o menino... sempre levando à reflexão. Quando acontece a mínima discussão pelo brinquedo, por exemplo, você já monta uma roda de conversa e depois que você na roda de conversa, eles se retratam entre eles e isso é exposto para toda a turma. Quando você faz isso desde a primeiríssima infância, você ensina e educa a pensar. Quando a gente educa a pensar, numa escola diversa, que promove essa reflexão, leva a reflexão para a diversidade, sem ideologizar nada. Não temos nenhuma ideologia de gênero alguma. Isso é falacioso, isso é um demônio criado. Né? Isso é um bode expiatório criado. Você tem que combater, porque está na nossa cara, escancarado. O machismo estruturalizado, está escancarado o feminicídio. Tanto quanto a mulher, tanto para a população T, travestis e transexuais, que são vitimizadas, haja vista a nossa cidade, que dobrou o caso de feminicídio. Né? Então, o que a gente tem que trabalhar sempre? Trabalhar sempre com uma revisão da praxis de todos os educadores. Toda escola é posta para educar. Toda escola é posta para levar a refletir, levar a reflexão. Quando você ensina a criança a pensar desde a tenra idade, desde a primeiríssima infância, ela cresce com toda certeza, muito mais ética. E eu imagino que você, a tua escola, né, ela
está dentro de uma normalidade e de um respeito grande. Vem pessoas, professoras, diretoras de outras escolas. E sempre parceria com a família, sempre chamando a família. De outras cidades para conhecer o teu trabalho, né? Então, aí você fala, sempre em parceria com as famílias. Você tem lá filhos de evangélicos, enfim, pessoas que... Evangélicos, ubandistas, temos mães ateias, temos mães de todas as orientações. Né? Isso, né? Porque você é igual para todos. Sim. Não tem... Nós chamamos todos para conversar. E esta reflexão, ela é muito importante, porque faz com que você reoriente a educação. Porque a educação, o cuidado, importantíssimos na creche. Educar, cuidar e brincar. A brincadeira pedagógica, ela é importantíssima, porque é na brincadeira pedagógica, é na imitação que a criança aprende. Isso. Essa imitação é importantíssima. Esse conhecimento de escola que a criança leva para casa. Não, muitas vezes, os pais vêm relatar história que as crianças estão multando os pais, estão convidando os pais para pensar, olha, pai, eu vou contar para a tia, vou contar para a diretora. Não joga papel aí, não joga... Então, toda todo esse conhecimento que vai além do currículo, essa interdisciplinaridade. Porque, Silvano, nós vivemos no nosso país, está no meu livro, a chamada interseccionalidade. Nós temos no nosso país um problema estruturado em raça. Nós temos uma raça superior a outra. Isso é nítido no nosso país. Tanto é que extirpa-se a população negra aos baldes, né? População carcerária, boa parte é a população negra, né? População elitizada é branca, cis heteronormativamente falando. Depois, além da raça, nós temos a classe social, que é determinante. Para pobre e rico nascem no mesmo dia, mas já nascem com diferenças discrepantes, falaciosas, gritantes. E nós ainda não conseguimos promover uma política pública para que isso se torne, no mínimo, satisfatória. Além da raça, né, além da classe, nós temos também o gênero. Então, essas opressões muitas vezes se fundem num grupo só, num coletivo só. E aí o preconceito é maior. É o que a gente chama de interseccionalidade, o que acontece com boa parte da população brasileira, levando ao que é o Estado, a política do Estado, que a gente chama de necropolítica, que também vai estar falando no livro. E além... Aqui só a Liliane Fragoso. Boa noite, Liliane. Boa noite, professora e diretora incrível, né? Abraço para a Raquel dizendo, parabéns, diretora. Abraço, Raquel. Conhecimento é tudo, né? Ela te elogiando. É importante, agradeço. O seguinte, sobre o seu livro, ele é um grito, um registro ou um ato de sobrevivência? Ou é tudo junto? Ele é uma mescla, ele contém toda essa necropolítica e esse epistemicídio que a todo momento tenta apagar, tenta invisibilizar, tenta fazer com que você continue num degrau abaixo, nunca esteja em condição de igualdade. Quando você conhece, quando você verifica as leis, quando você revisita outros livros e revisita e força para que criem-se políticas públicas para que atendam uma dada população, você incomoda. Você incomoda quem está acomodado, porque muita gente está na sua zona de conforto com suas leis e em suas bancadas, né? E aí, quando você começa a incomodar, já visto no Congresso Nacional, as nossas representantes que são trans e travestis, por exemplo, incomoda. Mas que estão buscando o seu espaço e estão se fazendo respeitar. E tem espaço para todo mundo. Nós não podemos deixar um país, por exemplo, que seja, Silvano, um país... haja vista um congresso que nós temos que deveria, por lei, ser representativo. A maioria da população brasileira, 52%, é feminina. E um congresso que não tem 20% de mulher. Pois é. Aí já é uma discrepância muito grande. Quando se fala em negro, então, é abissal. Quando se fala em indígena, é abissal. Quando se fala em população coletiva LGBTQ, você não tem tem muito pouco. A porcentagem é ínfima, né? E todo tempo criam-se políticas, criam-se grupos para poder banir, para poder extirpar, assim como fazem na vida diária. Olha o que fazem com
aquilo que é diferente. Você tenta cercear direitos, você tenta banir da política nacional, municipal, federal, você tenta alijar dos direitos, você tenta convencer de que está errado, de que é uma vergonha, de que precisa ser como se fosse uma doença, precisa ser curado. Né? Tanto é que a ONU, desde 48, mantinha o homossexualismo com o ismo, que o ismo ele é doente, né? O ismo ele é patologizante, alcoolismo, enfim, essas coisas são patologizantes. Né? E quando a ONU de 48 até 1990 mantém o homossexualismo com ismo como doença, você cria a ONU respeitada que era, hoje não tem tanto, mas respeitada que era, mundo afora, especialmente no Brasil, você cria aí margem para legisladores, para expositores, criarem uma série de coisas para extirpar essa população, por isso que foi massacrada e é até hoje. Como que você vai retirar do imaginário popular que a travesti ela é vulgar, existe um fetichismo, existe um asco, existe uma vergonha, existe tudo de ruim na travesti. Como que você vai tirar do imaginário popular e mostrar que isso, na verdade, é uma identidade de um gênero, é uma forma de existir que precisa ser respeitada. Quando eu falo orgulhosamente que sou travesti, já escutei de uma pessoa falar assim: Celso, não faz isso porque você não é travesti, mas aos olhos da sociedade eu não sou homem nem mulher. Então o que cabe a mim é travesti. O que cabe a mim, como na Inglaterra aconteceu, o queer, que era um xingamento. Utilizou o seu xingamento para usar ao contrário, a mesma coisa. Eu uso a travesti para mostrar que é resistência, que é luta, jamais cair, ficar em pé, dar as caras, que quem dá a cara de verdade é o movimento travesti. Foi isso que te fez escrever ganhar esse livro. Força e falar assim, porque o que na verdade eu quero registrar o que me deu, eu já tinha a ideia de mostrar a visão de uma travesti na liderança e na condução, porque é muito raro ter uma travesti na liderança de alguma coisa, né? Nem na vida dela a travesti pode ter liderança. Haja vista quanta coisa incide sobre ela, é interseccionalidade, é necropolítica, é epistemicídio, é marginalidade, inferiorização, falta de política pública, marginalização da sua vida. É uma série de coisas que levam esse movimento, leva a pessoa para um buraco, para um abismo onde ela não consegue ressurgir, ela não consegue. O que ela tem que fazer? Insurgir disso tudo. Ela tem que sobreviver a isso tudo, ela tem que resistir. Então, a ressignificação da identidade travesti no país, ela é importante, porque elas estão sendo extirpadas, estão sendo mortas. A nossa sociedade é muito hipócrita, né? Ela precisa ser levada à reflexão. O único lugar ainda, Silvano, que conduz à reflexão é a escola. Antigamente a escola era a solução, hoje ela é parte da solução. Aí você pega, temos escolas, métodos e métodos, né? A criança já chega no ensino fundamental, começa a ler, aí vem uma formalização das escolas, né? São as plataformas que vão tirando de lado a história real, viva, como deve ser contada, né? A capacidade do senso crítico, né? Implantando isso nas crianças, que é um projeto também de instrução, né? Que é para que as pessoas não pensem e vivam em bolhas. Sim. Né? É projeto de poder. Quando você conta a história do ponto de vista do colonizador, projeto de poder. Quando você conta a história do ponto de vista de quem ganhou, é projeto de poder. Quando você conta a história do ponto de vista do mais forte, é um projeto de poder. Sim. Nós estamos até hoje contando a história a partir do ponto de vista de quem venceu, de quem ganhou. Como ganhou, sabemos lá como, mas é esta a história. Nós não temos a participação da ampla maioria das pessoas que não puderam contar as suas histórias. E isso é o que mais importa. E isso é o convite que temos que fazer diuturnamente. Né?
esta sobrevivência desses coletivos. Conversa com o coletivo negro para ver, depois de muito tempo, nós estamos conseguindo ter força de lei. Porque senão, olha, um país que deve muito, né, porque quando você entende, quando você conversa, quando você fala do movimento negro, você só lembra a escravidão. Você tem inúmeros pensadores. Nós temos a Bell Hooks, uma pensadora maravilhosa norte-americana, que faleceu recentemente, escritora, escreveu inúmeros artigos científicos importantes e fala da interseccionalidade. Ela também diz que esse apagamento, ele é praticamente mundial, porque aonde o imperialismo foi, ele acabou com a cultura e ele impôs a do colonizador. Então, para a gente tirar essa visão colonial desses países, haja vista que países como o nosso mantemos ainda a língua do colonizador. Sim. Num país que falava tupi-guarani, em sua essência. Então, ainda falta muito para a gente criar identidade. Enquanto não criamos, nós precisamos combater gênero, a violência do gênero. Gênero, quando a mulher ganha menos que o homem. Gênero, quando ela é extirpada por questão de honra. Violência contra a honra do homem. Gênero, quando os dois estão falando a mesma linguagem. Gênero, quando há equidade de direito pros dois. Isso que a escola tem que fazer. Além de ensinar a língua portuguesa, além de ensinar a propedêutica, ela tem que ensinar essa interdisciplinaridade, esses conhecimentos que são imprescindíveis para a vida, né? Que fazem toda a diferença no dia a dia. O entorno da escola ele tem que ser modificado a partir da escola, não o contrário. É o conhecimento da escola que irradia para a comunidade. Isso é muito importante, acontece em todos os lugares do mundo. Por que nessas terras, né, tupiniquins não pode acontecer? Porque todo mundo está achando no direito de meter o bedelho na escola. Escola é uma instituição regrada. Projeto político-pedagógico dela é costurada em parceria da comunidade com a comunidade escolar. A escola sempre foi um alvo, né? Sempre foi um alvo. Que acham, Silvano, que lá dentro estão costurando um monte de ideias que vão destruir não sei o quê. Pois é. Até porque ninguém ensina ninguém a ser lésbica, ninguém ensina ninguém a ser macho, ninguém ensina ninguém a ser homossexual, ninguém ensina. Nós temos aí o conhecimento científico que diz que existe uma condição genética para isso. Existe a epigenética que mostra a questão hormonal. Né? Lá no desenvolvimento dentro da mãe. Isso toda uma questão epigenética. Por isso que é importante estudar, importante ler. Mas, independente disso, nós temos orientações, nós temos identidades, nós temos gêneros que precisam ser respeitados. Esse é o respeito. Independente daquilo que de fake news, que muitas vezes o que incomoda aquilo que me incomoda diz muito sobre mim. Exatamente. Eu preciso me incomodar, eu preciso respeitar. Exatamente isso, né? Eu vejo muita gente aí fala grosso, que não sei o quê, e de repente, né, tem uma vontade de sair do armário e não sai, né? É o pânico moral. É o pânico moral. O pânico moral faz com que você não reflita, você ouça aquilo e fique tão eletrificado, fica tão engessado que você não pesquisa. Gente, hoje nós temos um celular que você pode visitar a biblioteca de Oxford, você pode entrar no Louvre, você pode ler os melhores livros. O conhecimento está na palma das mãos, basta tratá-lo, né? Não fica preso em bolhas, vai verificar, vai checar a notícia, vai checar o fato. É fundamental isso. Né? Agora, muito, a gente concorda que é muito mais fácil ficar preso numa bolha, alimentar a bolha. Mas se eu tenho conhecimento na palma da minha mão e prefiro ficar no desconhecimento e alimentando o preconceito, isso é um mau caratismo, isso é crime. Quando eu recorro ao conhecimento e vou tratar essa informação e tenho o direito de errar e retratar esse erro, isso sim é conhecimento, é sair da caverna. Eu convido a todos a sair da caverna, né? Porque a luz está aí, o conhecimento está aí. Nunca esteve tanto próximo da gente quanto agora. Nós vivemos nós vivemos na era da informação. Mas é importante saber onde pesquisar, né?
tem muita fake news aí também. Sim, né? sim. Aqui a Maria fala o seguinte, tem a Érica como deputada, né? Vejo pessoas criticando ela, principalmente porque ela ocupa o cargo de presidenta da Comissão da Mulher. Vejo comentários maldosos sobre ela não merecer o cargo. Aí a Raquel diz, diretora Celso, muito triste porque a impressão que tenho é que sempre tem que mostrar o seu valor para ser reconhecida como excelência no que faz. Tudo porque vivemos em uma sociedade preconceituosa. Uma luta diária. Diário. Você tem que mostrar que é bom todo dia. Você tem que mostrar provar, que é forte todo dia. Você tem que provocar esse mundo todo dia. Você tem que chacoalhar todo dia. Você tem que criar novas alternativas todo dia. Você precisa com essa voz reverbere em mais pessoas. Você precisa fazer com que essas pessoas, assim como o sol entra numa casa, ele vai iluminando. Essa iluminação, essa luminescência, que é o conhecimento, um dia a gente entende que vai atingir a todos. Por enquanto, tem pessoas que preferem ficar no fundo da caverna, não receber iluminação nenhuma. Não recebendo iluminação nenhuma, acreditam no pânico moral, acreditam na ideologias por aí, e vão acreditando em fake news. Só que isso não é interessante, porque é tão interessante quando você é convidado para refletir, né? E o que a gente tem que fazer com essas novas gerações, esses nativos digitais? Levar a reflexão. Porque é uma geração que a gente sabe que está muito mais imediatista, né? Muito mais rápida. Importante isso, a gente tem que aprender com isso, a escola tem que aprender com isso, e a gente precisa também levar o conhecimento para que o conhecimento ele reverbere e essas crianças refletindo sejam novas consciências, e essas novas consciências é que a gente vai vivenciar um mundo diferente. Isso não é vislumbrar, isso já é freiriano, Paulo Freire sempre dizia, né, gente? A educação não muda ninguém, não muda as pessoas mudam umas às outras, e essas pessoas mudadas através da educação, elas acabam mudando o mundo em que vivem. Isso é muito importante. Maravilha. Bom, estamos seguindo para o final. Qual é a mensagem que você, diretora Celso, gostaria de deixar, né? E estamos ansiosos aí para participar do lançamento do livro, enfim. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar? Eu fico muito feliz também por essa oportunidade, Silvano, de estar aqui. Fico muito feliz. É importante programas como o seu, porque mostram que ainda há muito a que ser feito. Ainda há muito a que ser vivenciado, experimentado, construído. A educação ainda é praticamente a solução para tudo. Né? Tanto é que quando a gente fala do feminicídio, nenhuma outra instituição social tem estampado, vamos combater o feminicídio, tem um outdoor, muito pelo contrário. Né? A educação é a única que levanta a bandeira. Então, olha o tamanho do desafio da educação. Agora, você olha num país onde a educação é precarizada, a educação ela é usada como massa de manobra e como fala de palanque somente em períodos eleitoreiros. Usa-se educação e saúde. Mas depois se esquece tudo, porque nós temos a maioria dos municípios que não cumprem o mínimo constitucional, que é pagamento do piso. Haja vista os municípios por aí, o nosso é um deles. Né? A preocupação em qualidade, em salto de educação, a gente não vê, não existe preocupação nenhuma. Tanto é que nosso país não deu nenhum salto de educação. A China já o fez, o Chile, que é muito próximo a nós, já fez. Algumas cidades, alguns municípios brasileiros com mais vontade o fizeram. Alguns municípios ainda não. Então, nós precisamos ainda de uma força-tarefa, ainda de uma ação conjunta, mas que não pode demorar muito. Não. Nossas gerações já estão crescendo, elas necessitamos que haja um salto qualitativo, especialmente em educação. E salto qualitativo só se consegue através do tensionamento, através do momento que você entenda, né, o quão a educação é importante para você começar a exigir. E é um direito.
É um direito. Né? Então, alinhamento do material do professor e aluno. Nós precisamos de mais formação continuada. Já receberam material esse ano para as crianças? Não, da creche ainda não, nem uniforme. Nem uniforme? E além do alinhamento do material, isso é para todos, para a nação, é um projeto de nação. Para que o nosso país ele saia desse patamar e encontre um outro um pouco melhor, é necessário esse alinhamento de material, é necessário que haja valorização dos professores. Em tão pouco tempo não teremos professores. Está preso no STF ainda a questão do piso, se ele incide ou não incide na carreira do professor. É necessário que se discuta educação nacionalmente. É necessário que discuta-se educação nos grupos de família, porque ela é o maior patrimônio. Se não estão fazendo, é que nós fracassamos até o presente momento. Exatamente. Por isso que é importante. Eu sempre digo, voto não tem preço, tem consequência. Analise bem seu candidato, pense bem, pesquise, queira saber quem é, quais são as propostas reais. É isso. Professor, o debate, Silvana, desculpa, o debate é importantíssimo. Nós tivemos um debate na eleição e, enfim, o debate foi maravilhoso. Importante que as pessoas assistam os debates, frequentem os debates. O debate diz muito sobre o candidato, diz muito sobre o seu preparo ou despreparo. Isso é um convite à reflexão, isso é importante. Muito bom. Professora, te agradeço de coração, mais uma vez ter aceito o nosso convite. E quando o livro tiver terminado e na gráfica, nos avise. Perfeito. Que nós vamos marcar uma bela festa. Muito feliz. Noite de gratidão mais uma vez. Gratidão. Tá, abraço a todos. Obrigado, viu? Um abraço. Valeu. Valeu mesmo.